Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram. E nessa live tem como tema o não desenvolvimento das suculentas, né? É uma das perguntas que a gente mais recebeu durante esses dias. E um dos temas principais aí que a gente recebe em perguntas, quando as pessoas chamam a gente no direct. E, gente, vamos lá. São alguns pontos muito importantes que eu considero, né, com a nossa experiência de cultivo, que são os pontos principais para um não desenvolvimento da suculenta ou um bom desenvolvimento da nossa suculenta, né? Para todo mundo que está entrando, uma boa tarde. O primeiro ponto, gente, é a rega. Vamos primeiro falar dos pontos principais que eu considero, né? E que a gente estuda bastante, que a gente viu que são fatores que influenciam muito, né? Os pontos são a rega, a luminosidade, que é a quantidade de luz solar que a sua plantinha está recebendo diariamente, o substrato, o tipo de substrato. Eu considero esses três fatores os principais e geralmente o que as pessoas mais erram, né, e menos percebem, pois são coisas tão simples e muitas vezes passa desapercebido e acaba que a suculenta acaba não se desenvolvendo. E outros fatores além desses três pontos que eu considero principal são o tamanho do vaso, o tipo do vaso também às vezes pode influenciar, e a adubação. Então são três temas às vezes polêmicos, né? Principalmente a rega, a adubação, essas coisas. E, gente, num geral, o que acontece? Por exemplo, a gente está aqui na região de São Paulo, né? Nós somos da região de São Paulo. Então aqui é um clima totalmente diferente, por exemplo, do Nordeste, às vezes do Sul. Então o que você tem que ter em mente? Hoje a gente está aqui um clima mais fresco, mas ontem, essa semana passada, foi um clima super quente. Pelo menos durante o dia, muito quente durante o dia, e no final da tarde à noite começava a esfriar. Então o clima vai influenciar muito, por exemplo, na frequência de rega, se você pode deixar sua suculenta o dia inteiro no sol ou não. Então vamos ao primeiro ponto, que é a rega, né? O que as pessoas têm muita dificuldade. Eu fiz uma live rápida lá no nosso canal do YouTube e eu vou falar um pouquinho sobre a rega. Aqui a gente molha em abundância. A gente não fica controlando, nem tem como, porque são muitas e muitas plantas. Então não tem como eu ir com uma seringuinha e molhar cada plantinha de um jeito. Então esse é um mito que criou-se, né? Que a suculenta não gosta de água. Gente, a suculenta gosta de água sim, e um dos fatores que a sua planta pode não estar se desenvolvendo é muitas vezes a desidratação. Como eu posso observar, Igor, se minha planta está desidratada, se ela não está se desenvolvendo por conta disso? Lá no vídeo eu mostrei alguns exemplos, e o que acontece? A desidratação, ela acaba que a folha da sua plantinha, ela fica murcha e fica enrugada. Então esses dois principais pontos que você pode observar com a falta da rega. Aqui eu tinha alguns exemplos, mas eu acabei já deixa eu ver. Eu mostrei só no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem ir lá no nosso canal do YouTube, tem uma live específica de regas que eu dei o exemplo. Então, gente, se sua plantinha tá com as folhas enrugadas, se a parte de baixo dela, deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Ó, as equevérias geralmente elas demonstram bastante isso que eu tô falando, tá? Ó, tá vendo que a folhinha dela tá super rígida, não tá mole ou com aspecto murcho? É porque ela tá bem hidratada. As plantas suculentas têm esse nome porque elas absorvem a água nas suas folhinhas. Então elas armazenam água em suas folhas. Se a gente espremer uma folhinha dela aqui, vai sair água. E o fator rega, se você não tá regando direito, se ela tá com falta de água, ela vai ficar com a folha mole, ela vai ficar meio que para baixo, assim, murcha mesmo, e bem molinha, não como essa que tá bem durinha.
Então, esse é um dos fatores que pode ser que a sua suculenta não está se desenvolvendo. Ah, Igor, mas então de quanto em quanto tempo eu tenho que molhar a minha suculenta ou o meu cacto? Gente, isso aí você mesmo que vai responder. Com o tempo e com a experiência de cultivo, vocês vão saber dizer de quanto em quanto tempo sua suculenta necessita da água. Aqui, com esse clima, eu estou molhando geralmente a cada 3 dias, mas isso varia de épocas também. Se começar a esfriar muito, essas regas vão ser mais espaçadas. Agora vamos a uma dica muito importante para a rega. A dica que eu dou para vocês tem aqueles palitinhos de madeira de churrasco. Então, se você tem uma pequena coleção, você consegue começar analisando desta forma. Às vezes você vem aqui no seu vasinho e coloca o dedo só na parte de cima, pode parecer que está seco, mas a parte de baixo do seu substrato pode estar muito molhado ainda. Então, com um palitinho de madeira, se você colocar no substrato, se ele sair sujo, é porque a parte de baixo dele ainda está muito úmida. Se ele sair limpinho e seco, é porque pode ser que você pode molhar. Agora, sobre as suculentas, quando o substrato seca totalmente, geralmente eu costumo fazer a rega, só não das equivérias. As equivérias eu procuro deixar um pouquinho de tempo mais. Por exemplo, principalmente as agavoides, essas espécies que são mais chatinhas por conta da água, eu costumo deixar um pouco mais de tempo sem molhar. Tipo assim, o substrato secou totalmente, eu ainda espero mais 2, 3 dias para depois fazer a rega. Às vezes acontece dela ficar um pouquinho murcha, da folhinha ficar enrugada, mas não tem problema, gente, pois elas são muito chatas com a rega. Agora um outro fator que eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui como que a gente faz, que é o substrato. Eu vou virar a tela aqui um pouquinho. Gente, o substrato é um componente muito importante também no sucesso do cultivo das suas plantinhas. Aqui eu tenho um preparado, já que eu estava replantando algumas espécies aqui. Eu ainda não terminei, vou fazer dessas goiabinhas. E o que tem nesse substrato aqui, gente? Essa parte pretinha com as casquinhas é o Biomix, que ele é composto de casca de pinos moída e um condicionador de solo. Eu já compro preparado, tá? Agora, essa pedrinha branca que muita gente pergunta, né? Ela é a perlita. Para que serve a perlita? Ela serve para dar aeração ao solo, tá? O que é a aeração? Deixar ele bem soltinho, bem leve e para um bom crescimento das raízes das suas plantas, tá? E outra coisa que eu utilizo também é a casca de arroz, tá? Aqui no meio ela se mistura no substrato, mas essas casquinhas que vocês estão vendo é a casca de arroz, que ela também serve para dar aeração ao solo e para deixar o solo bem levinho, bem soltinho e as raízes das suas suculentas se desenvolverem super bem também. Então a rega combinada com um substrato ideal vai ser os fatores mais importantes aí para você ter sucesso no cultivo das suas plantas. Pois como aqui a gente rega em abundância, eu não posso ter um substrato que ele segura muita água, ele tem que ser bem soltinho para a água escorrer para o fundo do vaso. Então é muito importante ter esse tipo de substrato. E na mistura do substrato também você pode pôr o humus de minhoca, que vai fazer a parte da matéria orgânica do seu substrato, mas não precisa ser em grandes quantidades, tá bom? Vou virar novamente aqui para mim, não se assustem. Deixa eu prender aqui. Então é isso, os dois primeiros fatores já foram a rega primeiro e o substrato. O terceiro fator, gente, que eu considero um dos mais importantes é a luminosidade. O que é a luminosidade? É a quantidade de sol diária que a sua planta recebe. Isso vai depender de uma adaptação também, tá bom? Você não pode pegar uma planta que não está adaptada ao sol e colocá-la diretamente para receber muitas horas de sol por dia. A luz solar também é um fator que influencia no crescimento da sua planta, pois os cactos e as suculentas, em sua maioria, elas necessitam
diariamente de uma quantidade de luz solar, cada espécie em específico, mas você pode fazer adaptações também, mas geralmente elas gostam de muita luz solar. E sobre a adaptação, gente, que muita gente pergunta também, por exemplo, assim, eu tenho uma suculenta que está nesse cantinho aqui, e nesse canto não pega o sol. Eu não posso pegar ela e colocar aqui no meio da varanda onde pega muito sol, porque senão ela pode acabar queimando, ela não está adaptada. Então como que você tem que fazer essa adaptação? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Gente, essa daqui é uma Echeveria goiabinha. Eu adquiri uma caixa dela e ela não estava em nenhumas condições ideais, ela não estava saudável. Eu comprei realmente para cuidar dela e ver ela se desenvolver e ter essa experiência, né? Ver como que é. Tava em promoção, né? Então a goiabinha, como a gente sabe, tem um preço um pouquinho mais elevado do que as suculentas comuns. Então acabei comprando a caixinha dela. Ela estava completamente estiolada. As folhinhas dela estavam até retorcidas para baixo, assim. E por que que eu fiz a aquisição dela? Para testar os conhecimentos e para cultivar ela. E quando ela tiver uma planta maior, eu tenho certeza que vai ficar muito bonita também. O que que eu fiz com ela, gente? Quando eu comprei a caixa dela, eu não fui lá e coloquei no meio do quintal onde bate todo o sol do dia. Eu peguei ela, coloquei em um ambiente que pegava algumas horas de sol por dia. Ou o que você pode fazer também, Igor, não consigo fazer isso. Você pode colocar ela no um pouquinho só, alguns minutos, uma meia hora, e retirar, não naquele sol forte, no sol da manhã, tá? Pois às vezes um pouquinho só que você coloca no sol quente do sol do meio-dia para o sol das 2 da tarde, que são o sol mais quente do dia, pode sim acabar queimando a sua planta. Então você tem que ser uma adaptação gradual. Se você não tem o tempo para fazer isso, você tem que ver um local da sua casa ou colocar algum recipiente vazado, que também dá certo, para proteger a sua planta e ela tomar só algumas horinhas de sol ou poucos minutos de sol por dia. Após uma semana fazendo isso, você já pode começar a colocar ela mais tempo no sol. E os fatores que eu observei nela para começar, ela já tá ficando o dia inteiro no sol. Ela já tá ficando o dia inteiro no sol. Por quê, gente? As folhinhas delas estavam completamente para baixo e estavam moles. Eu só tocava assim, elas chegavam até a cair. Então tá vendo que ela tá bem em pezinha, e se vocês repararem, ela já tá formando a sua coloração, sua borda rosada, a sua coloração característica, que é o mesclado com o verdinho dela. Então isso quer dizer que ela já está ficando adaptada, ela já está com a sua coloração de sol e chegando na sua coloração de sol pleno, essas coisas. Então eu já posso começar a deixá-la mais tempo no sol. Então é isso, gente. Esses 3 fatores é o que eu considero mais importante. Então você tem que observar. Por exemplo, aqui eu consigo fazer dessa forma. Às vezes você aí em outra região, por exemplo, não sei dizer assim ao certo, mas tem gente que às vezes sofre por não ter o sol, tem gente que sofre por ter o sol demais. Então, o que a gente sempre fala nos nossos vídeos é a observação muitas vezes é mais importante do que qualquer outra coisa. A observação é o que? Você realmente olhar e analisar a sua planta, às vezes até anotar alguns fatores, por exemplo, que eu posso dar para vocês. Eu tenho uma Blue Waves que está ali do outro lado, eu não vou conseguir pegar. Ela estava em outro ambiente, um ambiente que pega muita claridade, gente, muita claridade mesmo. Porém, ela estava estiolando mesmo assim. Então isso quer dizer o quê? O que é estiolar, né? É quando a sua folha começa a se esticar em busca do sol. Boa tarde, Regilânia, tudo bem? Então, desculpa. Então, o estiolamento é quando a planta começa a se esticar buscando o sol e ela começa a perder totalmente a sua coloração. Ela vai ficando com o seu miolinho, assim, principalmente, bem esbranquiçado e vai se esticando. E aí o que eu fiz? Eu não peguei ela e já trouxe direto para pôr no sol novamente, aonde pega o sol pleno. Eu fiz a mesma adaptação que eu tinha com a minha goiabinha. Então, para vocês verem, eu tinha uma suculenta adaptada ao sol pleno. E o que aconteceu?
eu tive que fazer a mudança aqui de todo o meu espaço, então ela acabou ficando para trás em outro espaço, e aí eu tive que, como se diz, adaptá-la novamente. Então isso acontece também, se a sua planta está acostumada no ambiente, você troca e volta de novo, tem que ter adaptação, senão ela queima. E isso vai depender das regiões. Eu recebi na caixinha de perguntas também, esses dias, sobre a rega, a dúvida também. E foi uma pessoa que falou do clima muito quente na região dela. Gente, eu não tenho como dizer assim de cada região, mas o que que ajuda, né? Se você está numa região muito quente, no seu substrato, ao invés de você colocar perlita, que a gente usa aqui, você pode usar a vermiculita, que ao contrário da perlita, ela retém a água. Então, se você está num ambiente muito quente, se você ter a vermiculita, ela vai ajudar a reter a água, então a sua planta vai ficar hidratada por mais tempo. E outro fator muito importante sobre a rega, tá bom? Principalmente em dias muito quente, você só vai regar a sua planta no final da tarde. Por exemplo, aqui já tá caindo o sol, já tá ficando uma temperatura mais amena, então aí eu vou lá e faço a rega das minhas plantas. Se eu for ir regar quando tiver o sol pleno e ela pegar todo aquele sol pleno, vai cozinhar as raízes da minha planta e ela vai apodrecer. Sim, isso acontece também. Então você tem que esperar ou retirar ela do local que ela tá. E aí você faz a rega num ambiente de meia sombra para que não aconteça de cozinhar o substrato. Outra coisa que você tem que observar também, tirou a sua planta do sol, o vaso ainda está muito quente, não molhe também, tá? Espere esfriar, pois também corre o risco de cozinhar a planta mesmo não pegando sol. Gente, estou falando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando pra mim que eu vou respondendo vocês, tá bom? Só um recadinho importante. Lá, acabou de sair lá no nosso canal do YouTube o vídeo de álbum de vendas nosso, tá bom? Então tinha muita gente que tinha saudade ou costumava comprar com a gente através do WhatsApp. Então esse final de semana a gente abriu exclusivamente, só esse final de semana, tá, gente? O álbum de vendas através do nosso WhatsApp. É difícil fazer na rua, esperar passar. Então, gente, esse final de semana a gente fez esse álbum de vendas exclusivo, né? A gente teve um pouquinho mais de tempo, então conseguimos fotografar a maioria das coisas. E se você quiser visitar o nosso canal do YouTube, ou já chama a gente direto lá no WhatsApp, que a Karen vai mandar para vocês o álbum e todas as informações. A Regilânia perguntou, né? Mas e quando eu coloco a vermiculita? Quantas vezes eu tenho que regar? Então, isso depende muito da região que você tá, como eu expliquei. A vermiculita, ela não vai ser um fator assim, muito determinante para isso. Ela vai ajudar a reter um pouco mais da umidade da água, pois a perlita, ela não, como eu posso dizer? Ela não retém a água, mas a vermiculita retém. Então, quando você fizer a rega, você vai ter que observar quanto tempo depois o seu substrato secou totalmente. Então, isso são fatores importantes, tá bom? Por exemplo, eu reguei hoje, amanhã já está totalmente seco. Mas você vê que a sua planta está saudável, espera mais 2 dias, vê como a sua planta se comporta. Vê como ela se comporta, se ela começa a murchar muito ou até queimar, aí você vai ter que aumentar mais a frequência das regas, tá? Outra coisa também, a falta da água e a planta no sol pleno, isso ajuda muito para ela acabar queimando, tá, gente? Eu vou deixar nosso WhatsApp aí nos comentários, para quem quiser chamar a gente lá. E é isso, gente. Esses são os 3 fatores que eu considero. O carro do ovo tá passando bem agora. Pera aí, gente. Um abraço para Porto Rico, tudo bem? Eu moro no Nordeste e rego uma vez por semana. Tá vendo? Se dá certo, é isso, gente. Não tem uma regra específica, é isso que eu quero dizer, tá bom? Tá vendo? Tem gente que mora no Nordeste, às vezes
a planta não está naquele sol pleno, ou a planta já se adaptou às condições e aí acaba que dá certo também. Então cultivar as suculentas e os cactos, a observação ela é muito importante mesmo. E é isso, é mudanças e você tem que saber lidar com as situações que estão acontecendo. Então é importante você saber um pouquinho sobre cada assunto. Ninguém sabe tudo, né? Mas o importante é você ter um pouquinho de noção sobre cada assunto, porque a partir do momento que você tem um pouquinho de conhecimento de tudo, quando está tendo um problema com a sua planta, você vai conseguir resolver facilmente. André, a Karen tá falando, carro do ovo, passou mesmo. André, um abraço para Recife. Então, gente, é isso. E sobre o tamanho do vaso que eu ia falar para vocês, é super simples também. O tamanho do vaso é o tamanho da sua plantinha, né? Conforme a sua planta vai se desenvolvendo, vai crescendo, se você limitar muito o espaço das raízes dela, pode acabar não sendo saudável para sua suculenta, para o seu cacto, e ela pode acabar não se desenvolvendo por conta do vaso. Então você tem que sempre estar observando o tamanho do vaso para o tamanho das raízes da sua planta. E a adubação, gente, não é necessário adubação constante, tá? Geralmente a cada 1 mês, 2 meses, a gente faz a adubação aqui, não é constantemente, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou, que está aqui com a gente do começo até o final. Quero desejar para vocês um excelente final de semana e uma boa noite a todos. Não se esqueçam de ir lá no nosso canal do YouTube assistir os vídeos e curtir os nossos vídeos também, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Seca perguntou se é obrigado a colocar pedrinhas para drenagem. Não é obrigado, assim, vai muito do costume e das condições. Geralmente a gente usa aqui as pedrinhas no fundo do vaso, acho que você quer dizer, para vasinhos fechados, que não tem furos, tá? Então nesses vasinhos, sim, com certeza é muito importante você ter as pedrinhas de drenagem. Quanto não, vasinho furado, o importante é o seu vasinho ser furado, né? Agora, se é um clima que, por exemplo, eu estava falando para vocês, né, dos climas. Se é um clima muito úmido, se é um clima que é mais frio, com muita umidade, então sim, é muito importante você pôr a camada de drenagem, sim. Em qualquer caso, né, gente? Às vezes a gente erra a mão na rega, é importante ter, mas em climas mais quentes não é tão necessário assim, tá bom? Márcia, muito obrigado pelo seu comentário e fico muito feliz por ter ajudado, gente. Se ajudei uma pessoa ou todo mundo que está aqui, já é uma grande felicidade. Então é isso, tá bom? Bom final de semana a todos e se cuidem!